Sim, foi assim que começou. Aquele momento, aquele tapa, a queimação na minha bochecha ainda parecia fresca. Não por causa da dor, mas por causa da humilhação. Deixe-me voltar exatamente 7 minutos antes daquele desgraçado provar o gosto do concreto. Era sábado. Os gêmeos Pedro e Gabriel estavam assistindo desenhos animados na sala de estar. Eu estava preparando a grelha no quintal. Dia de churrasco em família, algo que planejei por semanas. Hambúrgueres, costelas, picanha, até mesmo aquela salada de milho chique que minha esposa Camila fingia gostar. E Camila. Ela estava agindo como se não pertencesse àquele lugar, como se estivesse na casa de algum estranho. Mexia no celular, como se nele estivesse sua verdadeira família. Não ajudava o fato de ela estar usando aquele vestido vermelho apertado que eu não via desde nosso aniversário, 3 anos atrás. Apertado o suficiente para colocar qualquer homem em apuros. Só de olhar, eu a chamei. Querida, que tal vestir algo talvez um pouco menos chamativo? Ela olhou para mim como se eu fosse um inseto no para-brisa. Não começa, Rodrigo. Eu disse que teríamos visita. A campainha tocou. Eu abri a porta. Lá estava ele. Músculos apertados demais para sua camisa de grife falsa. Dentes brancos. Demais para serem reais. Tatuagem subindo pelo pescoço. Ele nem apertou minha mão. Apenas passou direto por mim. Como se fosse o dono do lugar. Camila sorriu como se tivesse trazido um filho para apresentar. Este é o Fábio, ela disse, brilhando como uma maldita adolescente. É um amigo. Um amigo. As crianças não o reconheceram. Eu também não. Mas ele se sentiu em casa, sentou-se no meu sofá, tirou os sapatos, colocou os pés na mesa de centro como se fosse dono do lugar. 15 minutos depois, eu estava servindo bebidas. Camila ria como não ria há anos. Não comigo, pelo menos. Fábio se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Ela riu e deu um tapa no peito dele. Eu agarrei a garrafa com mais força. Então aconteceu. Ele se levantou, caminhou até mim, na frente dos meus filhos, e disse palavra por palavra. Terminou pra você, mano. Eu sou o homem da casa agora. Eu pisquei. Me desculpa, de como é? Ele olhou para Camila. Ela não recuou, não disse uma palavra. Apenas ficou ali como uma rainha orgulhosa, e então veio um tapa, com a palma da mão aberta no meu rosto. Na frente dos meus filhos, meu corpo congelou, mas meu sangue ferveu. Eu olhei para Pedro e Gabriel. Os rostos deles se contorceram em confusão, em medo. Eu podia sentir meus punhos se fechando, meu maxilar travando. E Camila, ela sorriu. Aquele sorriso presunçoso e conivente, como se tivesse planejado tudo. Eu perdi o controle. Derrubei aquele desgraçado com tanta força que a mesa de vidro estilhaçou abaixo de nós. Meus punhos não paravam. Eu ouvi um estalo forte. Era dele, não meu. Lembro-me dele gritando quando torci seu pulso até ele rachar como madeira seca. Camila gritou. Para! Você está louco, Rodrigo. Os paramédicos chegaram rápido. Acho que ela já tinha o número do resgate digitado desde o momento em que eu surtei. Eles o arrastaram para fora com o rosto irreconhecível, gemendo, a mão quebrada pingando vermelho. Os policiais também apareceram, mas os vizinhos ficaram do meu lado. No começo eu fiquei em pé com aquela camisa rasgada, os nós dos dedos vermelhos respirando como um animal selvagem. Camila me olhou como se eu fosse o problema. Você arruinou tudo, ela sibilou. Eu olhei para ela, realmente olhei, e pela primeira vez não vi minha esposa. Vi uma estranha, uma mentirosa, uma traidora de vermelho. Eu queria gritar, chorar, perguntar por quê. Mas tudo o que consegui dizer foi: há quanto tempo? Ela piscou. Há quanto tempo ele é o homem desta casa? A presunção desapareceu. As crianças apenas olharam em silêncio. Eu não tinha palavras para elas. Ainda. Mas eu sabia de uma coisa, isso não era apenas traição, isso era guerra. Isso foi só o começo. A casa ficou silenciosa depois que levaram Fábio embora. Silêncio total. Meus meninos foram para o quarto. Eu podia ouvir Gabriel chorando atrás da porta fechada. Eu queria ir até eles, dizer que tudo ficaria bem. Mas nem eu acreditava nisso. Camila sentou no braço do sofá com os braços cruzados e o olhar frio. Sem culpa, sem medo, apenas irritação,
como se eu tivesse arruinado os planos dela para o jantar. Eu andava pela sala como um animal enjaulado, meus nós dos dedos inchados ainda pulsando da surra. Eu dei a ela o chamado Alfa, o cara que se autoproclamou o novo homem da casa. Na minha casa, na frente dos meus filhos. "O que está acontecendo, Camila?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Há quanto tempo isso vem acontecendo?" Ela revirou os olhos. "Não." "Seja dramático, Rodrigo. Você está agindo como uma vítima. Eu sou a vítima. Ah, por favor," ela disse, levantando-se e tirando a poeira imaginária do vestido. "Você tem sido um chato há anos. Eu precisava de algo. Mais." Essa palavra, mais, bateu mais forte que o tapa de Fábio. Caminhei até a estante e peguei nossa foto da lua de mel em Ilhabela. Ela parecia tão feliz naquela imagem. Eu olhei como um homem que não fazia ideia de que seu futuro estava prestes a apodrecer por dentro. "Então você só o convidou aqui para me humilhar na frente das crianças?" perguntei. Ela deu de ombros. "Ele queria conhecê-los. Estávamos pensando em tornar tudo público em breve. Eu quase deixei o quadro cair." "Nós? Você está falando sério? Ia apresentá-lo aos meninos como... o quê? O novo pai deles?" Ela não respondeu. Apenas olhou para as unhas, como se estivesse entediada com a conversa. Eu deveria ter percebido. Os sinais estavam ali. As aulas de yoga à noite, o súbito interesse em lingeries, ela nunca usava para mim. As mensagens constantes durante as viagens de trabalho que ela fazia sozinha. Uma noite, há algumas semanas, encontrei um recibo de hotel no bolso do casaco dela. Suíte king size no centro da cidade. 2 noites. Quando perguntei, ela disse que era um fim de semana de spa com a irmã. Eu quis acreditar, eu precisava acreditar. Mas a verdade é que ela vinha escapando havia meses, e eu não queria encarar isso. Entrei no corredor e abri a gaveta, onde guardávamos as tralhas. Lá, escondido atrás de cupons vencidos e alfinetes quebrados, estava o celular antigo dela, aquele que ela disse que tinha parado de funcionar. Carreguei o aparelho. Levou menos de 1 minuto para desbloquear. O que encontrei fez meu estômago revirar. Fotos, vídeos, mensagens. "Sinto falta das suas mãos," ela escreveu. "Rodrigo se foi. Venha aqui. Eu não consigo parar de pensar na noite passada. E o pior, um vídeo dela em nossa cama, nos lençóis em que eu dormia, sussurrando para Fábio. Ele não tem ideia. É muito emocionante." Minhas mãos tremiam, não de raiva, dessa vez, mas de desgosto. Ela não me traiu apenas. Ela gostava de me trair. Quando voltei à sala, ela me olhou com aquela mesma expressão desafiadora. "Você viu?" Eu assenti. "E espero que ele sobreviva," respondi calmamente. "Porque eu quero me lembrar do que fiz com ele." Seus lábios se curvaram num meio sorriso. "Você é patético." "Não, Camila. Eu era leal. Eu era amoroso. Eu era marido e pai. Você? Você é só uma história que um dia eu vou ter que explicar para os nossos filhos." Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa e saiu pela porta, sem dizer mais nada. Eu não a segui. Apenas fiquei ali em silêncio, percebendo que a mulher com quem me casei havia morrido há muito tempo e que eu estava dormindo ao lado de um fantasma. Ela voltou na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Eu estava sentado à mesa da cozinha com uma caneca de café preto que eu nem tinha provado. Os meninos ainda estavam dormindo no andar de cima. A casa parecia ter sido drenada de sua alma. E então eu ouvi a chave girar. Ela entrou com óculos escuros, sem desculpas, sem hesitação. Apenas largou a bolsa no balcão e disse: "Espero que você tenha limpado o vidro." Estava em todo lugar. Era isso. Nenhum desculpe por ontem. Nada. Ela estava mais fria que um vento de julho na serra. Eu não conseguia acreditar na coragem. "Você é inacreditável," eu disse, levantando-me lentamente. Minha voz não estava elevada, apenas afiada como um bisturi. Ela tirou os óculos de sol e olhou para mim como se eu fosse o único fora da linha. "Não comece, Rodrigo, estou cansada." Me aproximei. "Cansada? Você está cansada? Você trouxe outro homem para nossa casa, deixou ele me desrespeitar na frente dos nossos filhos e agora quer agir como se eu fosse o problema?" Ela cruzou os braços. "Você era o problema.
Você tem sido o problema esse tempo todo. Vivendo nessa bolha da sua rotina, seus churrascos chatos, seu trabalho. Eu precisava de mais. Mais do que mentiras, do que enganos, do que ser maltratada em quartos de hotel enquanto coloco os nossos filhos para dormir. Ela estremeceu. Apenas um tique, mas eu vi. Essa foi a primeira reação real que consegui dela desde que tudo começou. Eu continuei. Eu vi tudo, Camila. As mensagens, os vídeos. Você nem estava tentando esconder. Ela desviou o olhar. Você nunca deveria ter visto aquilo. Mas eu vi. E agora você está na minha cozinha agindo como se eu devesse me desculpar por ter defendido minha casa. Ela balançou a cabeça, quase como se estivesse me atacando com o olhar. O Fábio me fez sentir viva. Você me fazia sentir presa. E os meninos? Você pensou neles enquanto se enfiava pelos quartos de hotéis, aconchegada em camas que não eram suas? Pensou neles enquanto deixava aquele palhaço entrar na casa deles e dizer que era o novo pai? Eles vão se adaptar, ela disse com a voz repentinamente gelada. Crianças são resilientes. Eles vão ver como é um homem de verdade, foi isso. Esse foi o momento em que algo dentro de mim finalmente quebrou. Você o chama de homem de verdade? Um cara que agride outro homem na frente das crianças? Um homem que agora está deitado numa cama de hospital porque não conseguiu se manter de pé? Ela piscou, mas não respondeu. Me aproximei ainda mais o suficiente para sentir seu perfume doce, caro e repentinamente revoltante. Eu fiz votos, Camila. Eu te dei meus melhores anos. Te dei meu nome, meus filhos, minha alma. E você me deu traição em troca, ela zombou. Poupe-me do discurso. Não. Você não pode pisar nisso como se fosse apenas mais um inconveniente. Você destruiu tudo. Você nos arruinou. Então, ela fez algo que me empurrou além do limite. Ela sorriu. Aquele sorriso presunçoso e sem remorso, como se não houvesse arrependimento algum. Como se tudo aquilo fizesse parte de um plano mestre. Vou me mudar até o final da semana, ela disse casualmente. Vou pedir a guarda total. Os meninos merecem ficar com alguém que não seja violento. Dei um passo para trás, atordoado. Você vai tentar tirar meus filhos de mim? Ela virou as costas, subindo as escadas. Melhor começar a fazer as malas, Rodrigo, porque você não vai ganhar isso. Eu a observei, tremendo. Não de medo, mas de raiva e desgosto, sangrando juntos em algo que eu nem conseguia nomear. Isso não foi só traição. Foi guerra. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado no quarto de hóspedes, olhando para o teto, ouvindo o silêncio que antes era preenchido pela respiração suave de Camila. Agora era só eu, e o peso esmagador no meu peito. Parecia que alguém tinha arrancado minhas entranhas e deixado apenas a casca para apodrecer em câmera lenta. Eu não estava só com raiva. Eu estava destruído. Tudo o que eu pensava que sabia. Tudo em que eu acreditava. Amor, lealdade e confiança foi destruído. A mulher que eu uma vez defendi contra o mundo agora tinha se aliado a um estranho para destruir a única coisa que eu considerava sagrada, minha família. Eu repetia isso várias e várias vezes na minha cabeça. O tapa, o sorriso irônico, os vídeos, ela dizendo que eu era o problema. Cada lembrança apertava meu peito um pouco mais. Por volta das 3 da manhã fui para a cozinha e sentei no escuro. Peguei meu celular e abri o álbum de família. Havia fotos dos meninos na praia, Camila me beijando no meu aniversário, ela dançando, na cozinha com uma flor no nariz enquanto fazíamos biscoitos. Aquela mulher, ela não era real, era uma máscara, uma vigarista interpretando um papel até a cortina cair. Continuei rolando as fotos. Vi uma minha segurando o Pedro pela primeira vez no hospital. Eu parecia apavorado, orgulhoso e cheio de propósito. Me lembrei daquele momento, prometendo a mim mesmo que, não importa o que acontecesse, eu protegeria ele e o Gabriel. Mas, como se protege os filhos da própria mãe? Na manhã seguinte, preparei o café da manhã para eles. Panquecas com gotas de chocolate, o favorito do Gabriel. Ele mal tocou no prato. A mamãe tá bem? Pedro perguntou, mastigando devagar. Olhei nos olhos dele e forcei um sorriso que não sentia. Ela tá bem, amigo. Só precisa de um tempo. Ele assentiu, mas eu vi a confusão nos olhos dele.
Eu sabia o que isso significava. As crianças sentem a tensão mesmo quando tentamos esconder. Ele ouviu coisas, viu coisas. Aquele tapa, aquele momento, mudou tudo para eles também. Mais tarde, naquele dia, liguei para o meu melhor amigo, o Caio. Ele me conhecia desde a faculdade. Foi meu padrinho de casamento. Quando contei tudo, ele ficou em silêncio. Ela te traiu na sua própria casa? Ele perguntou. Sim. E o cara ainda teve coragem de bater em você na frente dos seus filhos? Sim. Jesus, cara. Ele suspirou. Isso é muita crueldade. Você tá bem? Não, nem perto disso. Ficamos no telefone em silêncio por alguns segundos. Então ele disse algo que me atingiu como um soco. Você amava ela mais do que a si mesmo, Rodrigo. É por isso que dói tanto. Você esqueceu que tinha o direito de traçar limites. Eu não tinha percebido o quão verdadeiro aquilo era. Por anos eu desculpei as mudanças de humor dela. O comportamento frio, a distância. Sempre engoli o estresse, os filhos, o trabalho, os hormônios, qualquer coisa menos a verdade. Continuei achando que, se eu amasse mais, se desse mais, ela voltaria. Mas você não pode amar alguém até que essa pessoa deixe de ser uma traidora. Naquela noite, sentei na varanda e assisti ao pôr do sol. O ar estava frio, mas eu mal sentia. Eu não estava só de luto pelo fim de um casamento. Estava de luto pelo homem que eu costumava ser. Aquele que acreditava no para sempre. Aquele que achava que lealdade bastava. Não bastava. E enquanto a última luz desaparecia, eu soube com total clareza. Essa dor não ia me matar, mas com certeza ia me mudar para sempre. 2 dias após o incidente, Camila ainda estava em casa. Não porque ela queria fazer as pazes, mas porque estava enrolando, arrastando os pés como se fosse um jogo que ela controlava. Ela mal tinha falado com os meninos. Mal me reconheceu. Apenas flutuou pela casa como um fantasma de batom vermelho. Mas eu não estava mais brincando. Sentei-me à mesa de jantar com 2 xícaras de café. Ela entrou vestindo um de seus hobbies de seda. O mesmo tipo que costumava usar nas noites em que ficávamos acordados até tarde assistindo a filmes. Mas agora, para mim, ela parecia apenas uma fantasia, usando uma roupa para esconder o veneno por baixo. Sente-se, eu disse. Ela hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Tudo bem, mas se isso for outra viagem de culpa, me poupe. Eu não vacilei. Deslizei uma pasta grossa sobre a mesa. Papéis legais, divórcio, acordos de custódia, a coisa toda. Que diabos! É isso, eu terminei. Eu disse categoricamente. Você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Ela folheou as páginas como se fosse uma piada, e então olhou para mim com falsa inocência. Você realmente vai acabar com nossa família por causa de um erro? Eu me inclinei para a frente, meus olhos fixos nos dela. Um erro é esquecer um aniversário. Mas você planejou isso. Você trouxe aquele homem para nossa casa. Você deixou ele colocar as mãos em mim na frente dos nossos filhos. Isso não foi um erro. Isso foi traição. Ela se recostou na cadeira com os braços cruzados. Você não teria coragem de me levar ao tribunal, de julgar a mãe dos seus filhos, teria? Antes não teria, mas agora, depois do que você fez e está fazendo, seus olhos se estreitaram. A suavidade se foi. Eu vou te arruinar, eu vou levar as crianças. Não, eu disse firmemente. Você não vai. Eu já falei com um advogado. Eu tenho a filmagem da câmera da campainha. Eu tenho capturas de tela das suas mensagens. Eu tenho testemunhas. E o mais importante, eu sou quem esteve aqui. Eu sou quem os alimentou, deu banho, ajudou com a lição de casa. Você é apenas a mulher que chega atrasada e cheira a colônia. Eu vi nos olhos dela a primeira rachadura em sua armadura. Ela não esperava essa versão de mim. A versão que não tinha mais nada a perder. Você acha que é forte agora? Ela retrucou. Espere até ficar sozinho, Rodrigo. Você vai querer voltar rastejando. Não, eu disse baixinho. Eu vou me reconstruir. Naquele mesmo dia coloquei as coisas dela em caixas. Ela gritou, chorou, até riu em um ponto, me chamando de patético. Mas eu não parei. Eu estava mecanicamente entorpecido. O amor que eu tinha por ela tinha sido queimado até as cinzas. Tudo o que restava era o dever. Para com meus filhos, para comigo mesmo,
para o que viesse a seguir. Na manhã seguinte, ela se foi. Nem disse adeus às crianças. Apenas enviou uma mensagem. Diga a eles que ligarei quando estiver pronta. Covarde. Sentei-me com Pedro e Gabriel e disse a eles a verdade, ou pelo menos uma versão dela que seus jovens corações pudessem entender. Mamãe e eu não vamos mais morar juntos, eu disse gentilmente, mas eu amo vocês e estarei sempre aqui para vocês. Pedro assentiu, mas Gabriel se agarrou a mim como se o mundo estivesse desmoronando. Talvez para ele estivesse mesmo. Naquela noite, fiquei na porta do quarto deles e os observei dormir. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. Batalhas de custódia, datas de julgamento, feriados divididos, perguntas que eu teria que responder 1000 vezes. Mas pela primeira vez em semanas, eu senti algo próximo da paz. A tempestade tinha passado. Agora era hora de reconstruir. A primeira semana sem ela parecia como aprender a respirar novamente. Cada cômodo da casa ecoava com um silêncio que antes era preenchido com a presença dela. Seu perfume ainda grudava nas cortinas. Seus sapatos haviam sumido do corredor, mas os amassados que deixaram no carpete permaneciam como fantasmas que se recusavam a sair. Mas lentamente e dolorosamente comecei a juntar as coisas. Troquei as fechaduras, não por mesquinharia, mas por paz. A porta pela qual ela uma vez passou como uma rainha não se abriria nunca mais para traidoras. Pintei as paredes do corredor só para cobrir a memória de onde ela costumava inclinar-se e mandar mensagem para ele enquanto fingia rolar o Instagram. Reorganizei o quarto, virei o colchão, queimei os lençóis. Eu não queria que um único fio naquela cama carregasse o pecado da traição. Não era mais raiva, era limpeza. Os meninos começaram a se ajustar. Eles perguntavam menos sobre ela a cada dia. Pedro parou de esperar na janela na hora do jantar. Gabriel não chorou quando perdeu outra ligação no fim de semana. E ela perdeu 3 ligações, seguidas. Sempre com uma desculpa. Estava ocupada, trabalhando muito, vou compensá-los. Ela nunca compensava. Comecei a ver um terapeuta. Um homem chamado Dr. Allison, ex-fuzileiro naval, voz calma, mente afiada. Ele não falava em enigmas. Ele ouvia e então me dizia a verdade, quer eu gostasse ou não. Ela não te traiu por causa de algo que te faltava, ele me disse na nossa segunda sessão. Ela te traiu por causa de algo quebrado dentro dela. Pessoas assim se alimentam do caos. Você foi apenas a refeição que ela escolheu. Isso me atingiu duramente. Não apenas porque era verdade, mas porque eu me culpei por tanto tempo. Talvez se eu tivesse sido mais romântico. Talvez se eu tivesse ganhado mais. Talvez se eu tivesse percebido antes. Mas a verdade é que algumas pessoas estragam coisas boas só para provar que podem. Uma noite, eu estava sentado na varanda dos fundos com o Caio, meu melhor amigo, aquele que ficou comigo durante tudo. Ele trouxe algumas cervejas. Não conversamos muito na primeira meia hora. Apenas sentamos e assistimos ao pôr do sol. Ela já tentou voltar? Ele perguntou finalmente. Ainda não. Ele assentiu lentamente. Ela vai. Elas sempre voltam. Especialmente quando percebem que o próximo cara também não é um conto de fadas. Eu não respondi. Já sabia que Fábio tinha desaparecido. A notícia se espalhou. Ele deixou a cidade depois de sair do hospital. Nenhuma acusação foi feita. Estava com vergonha até de pressionar. O tapa que começou tudo terminou com ele rastejando para longe, como o covarde que era. O engraçado é que eu nem o odiava mais. Ele era apenas o sintoma. Ela era a doença. Naquela noite, me vi fazendo algo que não fazia há meses. Eu ri. Não porque algo fosse engraçado, mas porque o peso estava finalmente começando a sair. Eu ainda estava de pé, respirando, lutando pelos meus meninos. E percebi outra coisa também. O pior dia da minha vida, o dia em que fui esbofeteado na frente dos meus filhos e humilhado pela mulher que eu amava, também foi o dia em que me libertei. Porque quando alguém mostra quem realmente é e você finalmente acredita, esse é o primeiro passo para a cura. Eu não estava curado ainda, mas também não estava mais quebrado. Eu estava reconstruindo tijolo por tijolo,
E desta vez eu me certificaria de que a base fosse feita de algo que não pudesse ser falsificado. Aconteceu numa quarta-feira. Eu estava no meio de preparar os meninos para a escola. Pedro não conseguia encontrar seu outro tênis e Gabriel tinha derramado suco de laranja por todo o balcão. Estávamos atrasados como sempre, e o caos era alto, mas honesto e real. Então a campainha tocou. Eu abri a porta e lá estava ela. Camila, parada ali, como se não tivesse detonado nossas vidas algumas semanas atrás, vestindo um casaco bege sobre seu vestido azul favorito, o mesmo que ela usou na noite em que a pedi em casamento. Cabelo cacheado, maquiagem impecável, como se tivesse ensaiado esse momento no espelho 100 vezes. Rodrigo, ela disse suavemente, seus olhos brilhando com falso arrependimento. Podemos conversar? Os meninos espiaram pela esquina. Gabriel sussurrou. Mamãe! Ela sorriu para eles. Aquele mesmo sorriso que ela usava para fingir seu caminho através de 1000 mentiras. Oi, meus amores. Senti muita a falta de vocês. Eu segurei a porta meio aberta. O que você quer, Camila? Ela me deu o olhar que usava quando sabia que estava em apuros e precisava mudar o roteiro. Só alguns minutos, por favor. Eu disse aos meninos para terminarem de se arrumar e saí com ela, fechando a porta atrás de mim. Ela cruzou os braços e abaixou a voz. Eu errei. Sei que estraguei. Eu a encarei. Você demorou o suficiente. Eu pensei que sabia o que queria. Ela disse, sua voz rachando o suficiente para parecer real. Eu pensei que Fábio fosse diferente. Ele me fez sentir viva e eu confundi isso com amor. Eu não disse uma palavra. Deixe-a continuar cavando, mas ele se foi. E eu tive tempo para pensar. Você é um bom homem, Rodrigo. Um ótimo pai. Eu quero voltar. Lá estava. O retorno. Eu quase ri. Você acha que isso é um filme? Eu disse baixinho. Você trapaceia, me humilha na frente dos nossos filhos. Quase destrói esta família. E agora, porque seu brinquedo de menino fugiu, você simplesmente volta e continua de onde parou. O rosto dela endureceu. Eu não esperava perdão. Eu só quero uma segunda chance para os meninos, pelo menos. Para eles, eu repeti. Você os deixou. Perdeu todas as ligações, visitas ignoradas. Você ao menos sabe o que Gabriel disse semana passada? Ele me perguntou se você estava morta, porque isso fazia mais sentido para ele do que uma mãe que simplesmente desaparece. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas eu não vacilei. Eu já tinha passado disso. Vou lutar pela custódia, ela disse, com a voz trêmula. Você sabe que eu vou. Então lute, eu disse. Mas é melhor você trazer mais do que uma fantasia e lágrimas de crocodilo, porque eu tenho tudo. As mensagens, os vídeos, o relatório do hospital. Você perdeu o direito de dar as cartas no dia em que deixou ele colocar as mãos em mim. Na frente dos nossos filhos. Ela parecia ter levado um tapa. Eu nunca parei de te amar, ela sussurrou. Essa foi a gota d'água. Eu me aproximei, olhei-a fixamente nos olhos. Você ama a ideia de mim, Camila. A versão que pagava contas, brincava de casinha, mantinha tudo limpo, organizado e em ordem. Mas o amor verdadeiro não trai. Ele não traz outro homem para nossa casa e o chama de novo pai enquanto nossos filhos assistem. Você não me amou. Você me usou. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Só ar. Girei a maçaneta e abri a porta. Você quer conversar? Chame um advogado. Mas até lá fique bem longe dos meus filhos. Então fechei a porta atrás de mim, trancando-a para sempre. Gabriel olhou para mim. A mamãe está entrando. Eu me ajoelhei ao lado dele. Coloquei a mão em seu ombro. Não, amigão. A mamãe tem que resolver algumas coisas. Mas eu estou aqui. E não vou a lugar nenhum. E pela primeira vez em muito tempo estou nisso. Já faz 3 meses desde que fechei a porta para Camila para sempre. O tribunal me concedeu a custódia primária. Ela não lutou tanto quanto disse que faria. Talvez ela soubesse lá no fundo que tudo o que ela costumava ter sobre mim tinha sumido. Talvez ela finalmente tenha visto o que todos os outros já sabiam. Seu poder só funcionava quando eu ainda me importava. Mas eu não me importava mais. Não mais.
Pedro começou a dormir a noite toda de novo. Gabriel ri mais agora. Risadas reais, não aquelas forçadas que as crianças usavam para encobrir a confusão. Nós temos um ritmo. Escola de manhã, jantar juntos, noites de cinema toda. Sexta-feira. Eu nunca pensei que a paz pudesse ser tão estranha depois de todo o caos. O silêncio parece suspeito, mas estou aprendendo a confiar nele. Uma noite eu estava sentado na varanda, observando os meninos perseguirem vagalumes no quintal. Suas risadas ecoavam pelo ar como música, e pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, eu não estava esperando que algo desse errado. Eu estava apenas presente. Caio veio naquela noite com 2 cervejas. Ele não perguntou se poderia ficar. Ele apenas se jogou na cadeira ao meu lado, como sempre fazia. Então ele disse, abrindo sua garrafa: "Você vai namorar de novo ou vai se tornar o monge da vizinhança?" Eu ri de verdade. "Uma crise de cada vez, cara." Ele assentiu. "Bom, não se apresse. Você foi para o inferno. Aproveite o silêncio." E eu fui. Mas também tenho refletido, cavando fundo no que aconteceu, por que aconteceu e o que me ensinou. Você não sai de algo assim e continua o mesmo homem. Você ou se desfaz ou se abre. Por muito tempo, eu me culpei. Pensei que talvez eu não tivesse sido apaixonado o suficiente, rico o suficiente, emocionante o suficiente. Pensei que talvez o amor significasse sacrificar até que não restasse nada de mim. Mas isso não é amor. Isso é autoapagador. A verdadeira lição: nunca se desculpe por ser leal à pessoa errada. Peça desculpas a si mesmo por ficar muito tempo. Camila não foi apenas um erro. Ela era um espelho. Ela me mostrou tudo o que eu precisava consertar em mim mesmo. Minha incapacidade de estabelecer limites. Meu medo de confronto. Minha crença de que amar alguém significava salvá-lo, não importa o custo. Eu não cometerei esse erro novamente. Se você está lendo isso e você já esteve onde eu estive, deitado acordado, se perguntando por que você não foi o suficiente, olhando nos olhos de alguém por quem você morreria, apenas para perceber que eles o venderiam por uma simples emoção, deixe-me dizer isso. Você não é o problema. Você não é fraco por amar de coração. Você não está quebrado. Eles que estão. E quando eles forem embora, ou quando você finalmente encontrar forças para fechar a porta atrás deles, não busque o encerramento. Crie-o, pedaço por pedaço, dia após dia. Comece com pequenas vitórias. Arrume sua cama, cozinhe o jantar, leve seus filhos ao parque, olhe no espelho e lembre-se de que a versão de você que sobreviveu à traição é mais forte do que a versão que pensava que o amor deveria machucar. Essa é a lição que aprendi quando Camila foi embora. Esse é o homem que me tornei desde que ela foi embora. Não amargo, não quebrado, mas sim reconstruído. Quanto ao último, ouvi dizer que Fábio nunca mais voltou. E ela tentou namorar alguém novo, mas não durou. Dizem que ela já está queimando pontes que nem cruzou ainda. Mas essa não é mais minha história. A minha termina aqui, em uma varanda tranquila sob um céu calmo, com 2 garotos perseguindo vagalumes e um homem que finalmente se lembrou de quem ele era antes que ela tentasse reescrever. Agora me diz aí. Você acha que trair emocionalmente é pior do que fisicamente? Por quê? Me explica. E se você fosse o Rodrigo, o que você faria depois de tudo isso? Perdoaria pelo bem da família? Ou lutaria pela guarda dos filhos e colocaria um ponto final na sua relação? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.